não existe a ideia de que nós vamos voltar a uma vida normal. Apesar de todas as coisas estarem abrindo, o governo está sendo bem claro que vai levar muito tempo para a normalidade. Um exemplo é, não existe previsão de viagem internacional na Austrália até pelo menos a metade do ano que vem. Viagens a negócio, talvez sim, mas a viagem como questão de turismo, o governo está dizendo que as pessoas têm que se organizar para viajar dentro do país. Nesse momento você só pode viajar dentro do estado. As últimas coisas que tenho pintado vinham da minha última viagem que fiz, das últimas viagens, ou seja, eram, como não posso viajar, era outra maneira. Então, essa, que era da África. Aí, no mesmo dia que começou a quarentena aqui, a gente já estava voltando do Vietnã. Que bonito. Várias aquarelas. É aquarela. Daquela viagem. Bonito. Aí tenho dessas últimas viagens, aí tenho muitas inspirações para desenvolver ainda. Ninguém sabe quando podemos viajar de novo. E antes, pois, quer dizer, antes de fevereiro, a próxima viagem seria para Portugal e Espanha, em outubro. Mas, claro que esses países nem me deixariam entrar. Aí não sei, eu tenho família, sabe, na Espanha, não sei quando vai ser a próxima vez. Quando a gente fala de turismo, dentro do guarda-chuva de turismo cabe um montão de coisa, né? Cabe, inclusive, o restaurante de bairro, que não atende prioritariamente turistas, mas também atende turistas, porque esses pequenos comércios foram muito afetados também. Mas no turismo eu faço a seguinte comparação: é equivalente à queda do meteoro que extinguiu os dinossauros, né? É devastador. 99,9% do turismo parou durante um tempo e, se a gente pensar, nós não sabemos quando vai reabrir. Entre esses dinossauros, talvez o turismo de negócios seja o Tiranossauro Rex, aquele que, infelizmente, a gente, de fato, não vai mais ver, né? Porque muita coisa se pode resolver, né? Já podia antes, mas a gente passou a ser natural encontrar com as pessoas de outros países na sua própria casa. Eu não vou para outro país, eu prefiro passear na Espanha. Eu acho que é a hora da gente fazer um turismo interno. Eu me sinto mais segura aqui. Eu não tenho vontade de viajar, não. E eu acho que a Espanha tem tantas coisas, tem tantos lugares encantadores para conhecer. Esse final de semana eu vou para a praia de novo, Castelldefels, que fica aqui pertinho, que é uma praia mais vazia. E eu estou planejando ir para San Sebastián, que eu não conheço, que é um lugar também maravilhoso na fronteira com a França. Estou louca para conhecer. Então, eu acho que tem tanta coisa para conhecer na Espanha, por que eu vou viajar justamente nesse momento? É aquela coisa, né? Você acabou o perigo, você sai da caverna, né? O bichinho lá, acabou, o meteoro já caiu, né? Um monte de dinossauro já se extinguiu, aí vai lá o mamífero saindo da caverna aos pouquinhos e vai explorar perto de casa, primeiro, né? Então, antes de se aventurar numa viagem para outro continente, vamos viajar ali para Paraty, vamos ali na Serra dos Órgãos, né? Vamos a Maricá, Saquarema, vamos no Parque da Tijuca, no Parque da Pedra Branca, onde está, assim, tem coisas diferentes, tem os restaurantes locais também, né, com todos os devidos cuidados e tudo mais, mas nessas áreas naturais a aglomeração é muito menor e aí o risco passa a ser muito menor também. O vírus é traiçoeiro, já ficou provado isso. Aqui a tragédia foi grande, né? Lá para o norte, eu estou na Toscana, um pouquinho mais acima, na Lombardia, onde tem Milão, né? Que a capital é Milão.
a coisa ali foi bastante complicada. Bérgamo foi uma tragédia total. Todas as pessoas em Bérgamo conhecem um contaminado. Então, assim, para você ver o nível que foi. Aqui na Toscana foi mais controlado. Na minha cidade teve 16 pessoas contaminadas, nenhuma morte, mas a gente fica com medo, né? Porque as pessoas já podem viajar. Pega trem, pega ônibus, vem de carro. A gente não sabe por onde ela passou. E aí fica complicado. O novo normal, a gente vai ter que se acostumar. A gente pensa que tem dois aspectos muito importantes sobre a volta do turismo. Um deles é o medo do turista de se contaminar e outro é o medo do receptor, da comunidade que está recebendo o turista, do turista trazer o contágio. É o grande dilema que o mundo inteiro está vivendo também, né? Se você deixa de receber, deixa de gerar, deixa de mover a economia e de gerar sustento. O fato das infecções terem reduzido bastante não significa, e o governo sabe, não significa que a pandemia acabou aqui na Austrália. Ainda existe o controle, principalmente aqui em Sydney. Hoje em dia os contágios são praticamente todos vindos de australianos ou residentes que estão vindo de fora e eles são obrigados a ficar no hotel durante 2 semanas. Você, quando chega no aeroporto, eu tive um colega que chegou recentemente, você não tem contato nem com as suas malas. O exército pega a sua mala e te deixa no hotel, que é para você não fugir. E o governo tomou, mesmo a medida que seria o objetivo principal era que o menor número de pessoas morressem. O menor número de vítimas, independente do problema que ia ser na economia. E isso a gente está falando de um governo de direita que sempre teve muito orgulho da Austrália não passar por uma crise financeira pelos últimos 30 anos. Acho que a Austrália estava há 30 anos sem recessão. O turismo aqui é responsável por quase 15% do PIB. A Itália tem o maior litoral da Europa. Então, recebe muito alemão, dinamarquês, muita gente lá de cima, porque aqui é calor, muitos têm propriedades aqui. Então, assim, eu percebo que ainda há um certo temor das pessoas em fazer esse circuito, tá? Viajar com mais tranquilidade. Acredito que, a partir de 1º de julho, quando também as fronteiras de fora da Europa vão ser abertas, acredito que vai melhorar um pouco essa confiança no turismo, né, no lazer, das pessoas irem para a praia, para a rua, para o seu agriturismo. Aqui tem muito turismo no campo, né? Acredito que as pessoas vão confiar um pouco mais. Por enquanto, tem uma medida aqui que foi tomada pelo governo, que é muito interessante, que é um bônus turismo para as famílias poderem sair de férias. Achei isso muito legal. Ou seja, as famílias com até 4 pessoas, casal e 2 filhos, recebem 500 euros para poder viajar nas férias, entendeu? Então, assim, eu acho que isso vai servir de estímulo para que as pessoas saiam mais e se movimentem e movimentem a economia, entendeu? O que deve voltar a acontecer antes de uma, digamos assim, uma normalização total pós-Covid, se é que essa normalização vai acontecer, o que deve começar a acontecer vai ser o turismo local, o turismo próximo da sua residência, sem a necessidade de viagens aéreas, e o turismo na natureza, porque evidentemente é um turismo feito em lugares abertos, onde as pessoas estão mais diluídas, onde você tem menos contato com outras pessoas, menos possibilidade de contaminação. A primeira vez que eu saí com a minha família, nós fomos no Parque do Choupal, que é um parque florestal que tem em Coimbra, e o parque estava cheio, um monte de gente saindo, algumas pessoas de máscara, outras não, mas todo mundo procurando esse acesso à natureza. E tem umas imagens muito curiosas na China,
na região de Wuhan, quando abriu, a primeira vez que abriu a quarentena e foi permitido as pessoas saírem, os parques ficaram absolutamente lotados. E isso no parque natural. Tá? Porque as pessoas foram procurar o parque natural aberto, né? Que não tem a atmosfera não tá fechada, né? Mas ainda assim lotou. Portugal é considerado um dos países da Europa que aposta mais no turismo por uma questão de fato, viver uma fase muito atrativa para o turista, não é? Nós recebíamos muitos turistas ao longo do ano, nós portugueses, não é? O que acontece hoje? Com a situação da pandemia, todas as vias de acesso aéreas, pelo menos, ficaram restritas, fechadas. A partir de uma determinada altura, está-se a começar a restaurar essas conexões aéreas. A minha mãe mesmo, ela teve num navio que ela, na altura, quando estava começando a questão da pandemia aqui na Europa, ela estava no meio de um navio que ela teve a oportunidade de escolher seguindo viagem ou não, e nós demos o conselho a ela dela não continuar a viagem. Ela saiu ainda no Brasil, ela saiu do Rio de Janeiro e no Nordeste desceu do navio, mas esse navio veio para cá. E ele chegou com uma população enorme vinda do Brasil e teve que ficar parada no porto e passaram alguns dias até que eles fossem realojados do navio diretamente com escolta policial para dentro do aeroporto e para dentro dos determinados aviões e foram colocados, repatriados. A imagem que se formou na população em geral é que você entrar dentro de um navio para passar num cruzeiro durante 7 dias, ou mesmo durante um fim de semana, com 1.500 pessoas numa área pequeníssima, esse para mim é um dinossauro que não volta também. É evidente que a indústria de cruzeiros vai estar pensando em como se reativar, como se reinventar para fazer um cruzeiro seguro, para fazer um cruzeiro em que as pessoas sintam vontade novamente de ir ao cruzeiro. Sempre vai ter uma fatia do mercado que está interessada, sim, em continuar a fazer a ter esse tipo de experiência, ou continuar ou ter pela primeira vez também, né? Esse tipo de experiência. Ninguém sabe como que vai ser isso. E de repente eles dizem que pode viajar, mas até estar 1000 vezes seguro, você chega num país e de repente eles fecham as fronteiras de novo, aí você fica preso dentro de um hotel, e não pode sair nem para... Não, isso não. Hoje em dia, eu penso que o turismo, o que está sendo divulgado, que a gente percebe isso, a veiculação da informação na televisão em relação ao turismo, faça férias aqui dentro. Isso é bom, porque retroalimenta a questão financeira, não estaciona a questão do turismo, não impede o público e o povo português de sair da sua zona, né, porque ele pode circular dentro do país, conhecer áreas lindíssimas, que Portugal eu sou suspeito de falar porque vivo aqui já há 30 anos, mas é um país lindíssimo, com pessoas amáveis, pessoas que recebem super bem. O próprio público português vai poder usufruir desse benefício dentro do próprio país, entre eles. E eu percebo que há uma preocupação nesse sentido, em conter a questão do turismo para dentro do próprio país, pelo menos numa fase inicial, até que as coisas tenham um controle mais rígido, não é? Portugal está apostando bastante nesse turismo local, e o turismo de base, o turismo local costuma favorecer também o turismo de base comunitária, ou seja, aquele turismo que é promovido pelas comunidades receptoras, né? E que é um turismo onde não é muito frequente a visita internacional, né? A visita de estrangeiros. A economia em Portugal estava muito focada em aumentar o turismo. O turismo era o grande salvador da economia portuguesa, e na Europa, de maneira geral, o turismo é fortíssimo, né? O turismo no Brasil ele é uma fração muito pequena do que é na Europa. Então, essa indústria, se eu não me engano,
Na Organização das Nações Unidas para o Turismo, a indústria do turismo representava uma fração de 10% do PIB mundial. Imagina, 10% é muita coisa, né? Isso são muitas famílias que deixam de ter condições de se sustentarem ou têm que se reinventar de uma hora para outra. Então, é compreensível que as pessoas estejam pensando em maneiras de viabilizar o turismo, mas para fazer isso tem uma questão psicológica muito forte, que precisa ter turistas, né? Ou seja, precisa ter gente disposta a voltar a fazer turismo. Eu acredito que nós temos um novo normal, não é? Um novo mundo com novos hábitos. Eu acho que nada é por acaso, né? Esse vírus aparece no momento em que o planeta, depois das duas guerras, depois da Revolução Industrial, o planeta começou muito na concepção mental do ter, e houve um avanço muito grande nas construções, na tecnologia, na evolução, e esqueceu um pouco essa questão do ser. Acredito que uma menor circulação, tanto de produtos quanto de pessoas, seja essencial, né, para você evitar, primeiro, uma poluição que a gente causa com toda essa circulação, né, quanto a disseminação do vírus, né? Então, essa circulação, isso é um desafio, porque a gente sempre fica com temor, né, de fechamento de fronteiras, tanto para a questão de comércio quanto para a circulação de pessoas, né? A indústria do turismo, né, que vive dessa circulação de pessoas, mas eu penso que seja preciso reinventar, né, o turismo e a gente sopesar melhor a circulação de pessoas e de mercadorias, para que não seja um entrave a uma liberdade de ir e vir, mas que também não seja uma causa de desequilíbrio, de desarmonia com o meio ambiente. A economia local do turismo é a que tem maior chance de sobreviver e de se reinventar. As companhias aéreas são outro problema diferente, e a minha impressão, eu não consegui ver nenhum artigo que fale sobre isso ainda, eu tenho visto notícias apenas, mas as notícias são devastadoras para as companhias aéreas. Então, como elas funcionam normalmente com uma margem de lucro pequeníssima, não se enganem, a gente pode achar que as passagens são muito caras, que eles ganham rios de dinheiro, eles ganham sim rios de dinheiro, mas ainda assim com uma margem de lucro pequeníssima, e os rios de dinheiro vêm por causa do ganho em escala, porque a quantidade de voos era enorme, né? Então esse ganho de escala é que possibilitava a existência das companhias tão grandes assim. Um dos dinossauros que deve se extinguir, um dos grupos de dinossauros que deve se extinguir, serão as companhias aéreas. Isso não quer dizer que elas vão desaparecer completamente, porque sem dúvida elas continuam a ser necessárias, continua a ser necessário o tráfego aéreo de pessoas entre continentes e entre países, mas no ritmo que a gente tinha pré-Covid, eu acho que no mínimo 10 anos para ser recobrado, se é que será recobrado, até porque, como a gente já falou antes, por exemplo, uma das grandes demandas era o turismo de negócios, e o turismo de negócios ele foi cortado em grande parte definitivamente. Porque assim como eu estou fazendo essa entrevista aqui de Coimbra, em Portugal, para o Rio de Janeiro, no Brasil, um grupo de executivos, um grupo de pessoas que vai fazer negócios internacionais, não vai usar o seu dinheiro para viagens desnecessárias. Um dia eu estive na praia, a praia muito cheia, então assim, rola um medo, sabe, de ter uma nova onda, do vírus voltar, como está voltando, né? Assim, os Estados Unidos ele conseguiu diminuir, agora está uma coisa absurda. O Brasil também não para de crescer o número de casos. A vida mudou bastante. A vida é outra. Acho que nunca mais vai ser a mesma. A impressão que eu tenho. O normal vai ser bastante diferente. A sensação que eu tenho é essa. Enquanto não houver um remédio que te garanta, né, a cura, caso você se contamine, ou uma vacina que te previna, né, do contágio, não acredito, não. Uma outra iniciativa que está surgindo é
o aparecimento de selos de qualidade e selos de garantia de higiene, né? Então, a Organização das Nações Unidas para o Turismo lançou um projeto de iniciativas de novas startups, né, de empresas que contribuíssem para a reativação do turismo, para ressuscitar o turismo. E algumas dessas empresas falam justamente da parte da higienização, né, higienização de equipamentos utilizados no turismo, na restauração, no sentido dos restaurantes, né, nas áreas de restaurantes, na higienização de mãos, né, tem o primeiro, acho que foi, se não me engano, o mais votado, é um aparelho que verifica o quão bem as mãos dos colaboradores e dos visitantes foram lavadas. Eu me vejo com um comportamento mais contido, isso sim, né? Porque eu sou também de abraçar, de rir, de brincar. Meu marido é o dobro de mim, mas a gente está tentando se reeducar nesse sentido, né? Assim, menos amorosa, não acredito. Menos simpática, sei lá, também não acredito. Mas, assim, por respeito ao próximo, mas respeitosa. Pronto, esse é o termo. Eu sou diferente porque sou mais respeitosa. Pode ser também que a Covid nos sirva de modelo e faça com que a população em geral fique um pouco mais consciente, que haja maior investimento na ciência para haver esses modelos de monitoramento epidemiológico, técnicas tanto na parte da medicina quanto na parte da prevenção também, mas como qualquer um que mora no Rio de Janeiro sabe, nem todo mundo está preocupado, né, com a Covid. E as pessoas saem à rua sem máscara e tudo mais. Isso não é uma exclusividade brasileira, isso vai acontecer em todos os cantos do mundo, em maior ou menor grau, de acordo com as tendências políticas até, né, hoje em dia, das populações, o grau de instrução, né, o medo, o grau a severidade com que a Covid está se impondo nas comunidades também, porque a Covid é algo abstrato, enquanto você vê no Jornal Nacional um gráfico com números. Quando morre um parente seu, ela deixa de ser abstrata. Eu acho que imediatamente não vai ser uma sociedade melhor, mas eu acho que foi uma sociedade que vai começar a perceber mais que essa vida do Facebook ou do Instagram, de ter coisas novas, de ter bolsas ou carros novos, não faz mais muito sentido. A humanidade tem uma diversidade muito grande de opções, de maneiras de encarar a coisa, de maneiras de... E também vai ter uma diversidade muito grande de soluções para os diversos problemas que vão surgir, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista da indústria do turismo mesmo.